Bom, gente, boa tarde, boa noite. Nós somos do grupo 3 e vamos falar aqui sobre Uri Zwingli. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida dele, sobre como foi a trajetória dele como personagem da Reforma Protestante, o que ele contribuiu e colaborou para que hoje nós chegássemos aonde nós estamos hoje, com o nosso Evangelho, com a liberdade e com direito a exercer a nossa fé segundo o Evangelho de acordo com o que a gente crê e consegue ter acesso, né, ao Evangelho. Ele então pôde nos possibilitar essa liberdade de defender aquilo que a Bíblia expressamente traz para nós como cristãos. Como a gente vai falar de história da igreja, a gente precisa falar dos personagens. Então, nós escolhemos falar da vida desse reformador protestante que foi muito importante na sua época e muito controverso também. Márcia, fala pra gente quando que ele nasceu. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1484. Interessante que 2 meses depois de Lutero, né? Então, assim, eles cresceram na mesma época e foram usados por Deus na mesma época, né? Apesar de um estar na Alemanha e outro na Suíça. E o que eles receberam da parte de Deus, não houve aquela interação entre eles, né? Não houve uma troca de ideias, de cartas, de conversa, nada disso. Deus agiu na vida de Lutero como estava agindo na vida do Zwingli, né? Isso é muito legal de ver. E o Urico, ele vai falar isso mais tarde. Ele vai falar isso mais tarde, que Deus age lá e age cá, e é Deus que está falando com os dois ao mesmo tempo. Não é ele que está aprendendo com Lutero, né? É Deus que está ensinando para os dois. Como a gente estava falando, ele sempre se destacou por ser amante da verdade e pela sua inteligência. E com 8 anos de idade, ele falou para o pai que ele estava considerando se a mentira não deveria merecer uma punição maior que o roubo, já que a verdade seria a mãe de todas as virtudes. E aí, aos 8 anos, quando ele tem essa atitude, essa conversa com os pais, né, a respeito da verdade, é quando os pais dele abrem os olhos, né, os pais decidem não confinar ele à vida pastoril e mandar para estudar na casa de um tio, onde ele fica, a princípio, por 2 anos. E aí, quando a história dele começa, né, o conhecimento dele, quando ele vai adquirindo conhecimento e vai deslanchando, é aí quando tudo começa, né? Vamos puxar um gancho, né, Márcia? Criança, né? As crianças são usadas. Eu achei bem legal essa parte, porque assim, com 8 anos, né, ele já tem essa percepção de ver o que a verdade é e já analisar, né? E eu achei interessante, porque a gente precisa dar ouvidos. Achei legal os pais dele pararem e ouvir o que ele estava falando e, a partir daí, tomar uma decisão, que é mudar a vida dele e de toda a história, né, da igreja protestante, né? Tá fazendo dele esse homem que, depois de tantos anos, né, 491 anos, a gente está aqui reunido falando dele. E, na verdade, uma curiosidade, qual é a data? É agora, sim, próxima, 491 anos, faz agora, dia 11 de outubro de 2022, que ele faleceu. E nós estamos aqui conversando e aprendendo com ele, uma vida que marcou, né, que valeu a pena. Então, a gente pode falar também, né, já aí pegando a fase dele adulta, de quando ele já termina seus estudos, ele sai da Suíça, vai para Viena terminar seus estudos, e lá ele recebe o título, né, de mestre das sentenças de Pedro Lombardo. E após, ele fica pouco tempo lá e já é transferido, né, para a abadia de Einsiedeln como capelão. E ele faz um trabalho lá muito rápido, 3 anos, e depois é transferido de volta para a Suíça, né, mas agora para Zurique, e é onde tudo começa, né, que é aí onde ele começa, de fato, a criticar, né, baseado naquilo que nos escritos de Lutero, ele começa a criticar com insistência as indulgências, né, e comentar a Bíblia segundo o Evangelho puro. Então, mas como que ele começa a ter esse olhar pro Evangelho, para a Bíblia, para o estudo bíblico? Tem até um professor
que ele diz que é o fiel amigo e professor, né? Que foi quem o inspirou. No que o Adriano falou, esse gancho, essa ligação dele com Lutero, é muito interessante que a gente vê que quando homens, os reformadores dessa época, o que eles tiveram em comum foi que eles tiveram acesso à Bíblia. E, tipo assim, eles puderam ler sozinhos, eles puderam ler sem alguém influenciar eles. E quando eles leem a Bíblia sem influência de religião, sem influência de homens, eles recebem o evangelho puro e que incomoda eles a ponto deles terem essa vontade de fazer essa reforma toda, né? Uma das coisas que ele mudou, que eu vi, é que a igreja católica, na época, ela achou várias brechas de como conseguir dinheiro com coisas aleatórias que não estavam na Bíblia. Então tinha taxa para você se batizar, cara. Tinha taxa para você fazer várias coisas dentro da igreja. E ele foi quebrando isso, igual Lutero quebrou vários outros tipos de atos religiosos. E como todo posicionamento, né, contrário ao sistema, ele traz também um peso, ele traz uma punição, um certo tipo de punição, né? E o que aconteceu com ele? Assim que ele começou a criticar cada vez mais, né, radicalmente a devoção à Virgem Maria e aos santos, a autoridade dogmática e disciplinar dos concílios e dos papas, o culto das imagens, a missa como sacrifício, ele foi proibido pelo bispo de pregar. Foi acusado de heresia, né? Como a gente pode fazer um link aos dias atuais, quando a gente começa, de certa forma, a trazer a luz do evangelho para os nossos dias. Muitas vezes a gente é taxado, né? Alguns personagens que hoje pregam a luz do evangelho é taxado de herege, né? Chamado de que está falando heresia. Então esse é um ponto também que ele passou, assim como Lutero, né, dessa punição. Então, ele se empenhando na obra da reforma, ele preparou 67 breves artigos de fé, né? E aí, fazendo um resumo aqui, né, vou falar de alguns aqui que são mais importantes, que ele afirmava que Cristo é a única autoridade da igreja, que salvação se opera pela fé. Ele fez comentário também sobre a verdadeira e a falsa religião, negando o caráter sacrificial da missa, a salvação pelas obras, a intercessão dos santos, sobre a obrigatoriedade dos votos monásticos, a existência do purgatório, enfim. Essas 67 teses ele escreve quando ele é convocado para se explicar num debate público, né, sobre essa reforma, sobre essas diferenças, né, que ele vinha pregando que não são diferenças, é a verdade, né? Mas quando ele é convocado para se explicar sobre isso, ele escreve, essa é a defesa dele, são as 67 teses, que aí a gente estava aqui conversando, a Márcia estava explicando que quem foi convocado para debater com ele, no final das contas, não teve argumento, né, Márcia? Não conseguiu dar um veredito ali no final do debate, porque a tese dele era muito bem sustentada. E aí a gente também pode dizer que o posicionamento dele, as teses que ele defendeu, não só trouxe um efeito para a igreja, para o evangelho, né? Mas também na vida social, na vida civil, porque ele teve um apoio do magistrado e da população em Zurique e levou mudanças significativas na vida civil, né? E em assuntos do Estado em Zurique. O que aconteceu? O governo de Zurique anulou a proibição do bispo, induziu a língua alemã na liturgia e aboliu o celibato eclesiástico. A reforma protestante propagou-se desde Zurique a 5 outros cantões da Suíça, enquanto que os restantes 5 ficaram. Então a gente pode dizer que toda ação que a gente toma na igreja e também que a gente tem aprendido sobre a eclésia, que o pastor Denilson tem pregado, né, é que, de fato, sim, não só ficar dentro da igreja, mas que a transformação na igreja, ela é, de fato, reconhecida quando ela consegue transformar a sociedade, que foi o que aconteceu aqui com Zwinglio, né, trazendo as teses dele para ser transformadora também da sociedade, do estado civil da época. Então, para a gente concluir, quem foi
Zwingli, para você? Cara, Zwingli foi um reformador importante na história que nem os outros, mas é mais uma pessoa que teve acesso ao pleno evangelho e teve repulso à religião. Então, assim, para mim é mais um cara que, quando recebeu a luz da verdade, ele se afastou do que não era verdade e confrontou o que não era verdade, né? Então, assim, Zwingli... Acho que hoje podem ter alguns Zwinglis aí, porque a igreja está no constante processo de evolução, mas, de forma geral, a igreja ainda tem muito a evoluir e tem pessoas que se colocam nesse lugar e que se posicionam para elevar o nível da igreja, para ser mais fiel à palavra e ser mais fiel ao que a gente lê na Bíblia, sem religião, mas só o puro evangelho de verdade. O que ele deixa para você, assim, de inspiração? Então, a questão que ele ser um cara liberto, né, de que ele conheceu a verdade, ele se libertou, mas ele não se contentou em só ser liberto. Ele quis trazer também a liberdade para as outras pessoas, né? E hoje nós podemos desfrutar dessa liberdade, podemos desfrutar de ter acesso ao Evangelho, de ter, de poder, né, não ser refém de uma religião, de um sistema religioso, porque ele lá atrás plantou uma sementinha. Então esse legado que ele deixa nos inspira, né? Nos inspira a não só ser libertos, mas também levar essa liberdade aos cativos, aos que estão aprisionados ao sistema deste mundo, né? Se antes era um sistema religioso, não que hoje não tenha mais um sistema religioso que aprisiona as pessoas, mas a gente vê uma atuação muito grande do espírito deste mundo aprisionando as pessoas. Então, nosso dever, assim como o Zwingli, é levar essa liberdade que a gente vive hoje a essas pessoas. E quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda de nossa vida, pois não vivemos para esta geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. Assim, o que me chamou mais atenção em toda essa história, né, da vida do Ulrico Zwingli, é que ele viveu para pregar o Evangelho. E nós fomos chamados para fazer a mesma coisa. Então ele não estava se importando de perder a vida, como ele acabou perdendo a vida, né, aos 47 anos. E, inclusive, diz que, de repente, ele não foi tão conhecido quanto Lutero, quanto Calvino, porque ele viveu pouco tempo. E aí não deu tempo, né, de se expressar, mas ele fez parte desses primeiros, né, reformadores e contribuiu muito. E ele viveu para pregar o Evangelho e nós fomos chamados para isso também. E aí eu queria deixar ainda uma frase dele, essas são as palavras dele em 1523, que ecoam muito para a gente hoje, ainda mais nessa semana, esse mês que estamos vivendo, né? E ele diz assim: não tenham medo, meus amigos, Deus está do nosso lado, vão em frente, em nome de Deus. Amém. Que a gente possa confiar nisso, né? Amém. Amém. É isso.